Análise das embalagens alimentícias e sua influência na decisão de compra. Essa é a tua Isso. proposta, certo? É. Tá, vamos lá. Para algumas situações. Deixa eu só tirar o teu telefone para não ficar registrado. A ideia, quando a gente pensa numa produção de científica, numa produção de artigo, a gente tem que encontrar ou se questionar sobre a possibilidade de um problema. Então, a primeira Sim. coisa que tu vai fazer é, dentro dessa análise das embalagens alimentícias, né, e sua influência na decisão de compra, o que tu estás questionando? Então, eu vou até colocar aqui, depois eu vou te encaminhar esse material. O Tá. que está questionando sobre isso, tá? Quando tu se questiona, por exemplo, sobre as embalagens, a gente tem algumas situações que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, é visual a linguagem. Então, é uma linguagem visual. Então, nós vamos ter que ter obras que falem sobre linguagem visual. Eu vou te indicar algumas obras para a gente fazer uma primeira Ok. leitura e tudo mais, tá? Então, a linguagem é visual. Nessa linguagem, a gente vai ter tipografias. Então, talvez a gente tenha que caminhar para isso. Uhum. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Ela também vai ter cores, né? Então, Sim. as cores vão ser muito importantes para tu fazer essa análise, né? E mais do que isso, elas contam uma narrativa. Por que elas contam uma narrativa? É, quando principalmente uma narrativa de venda, né? A embalagem ela vai ter lá zero açúcar, né? Sim. Então, essa narrativa ela é voltada, tá? Eu estou aqui rascunhando, mas para um Tá. usuário previamente pensado, Uhum. tá? Usuário previamente pensado. Beleza. Com isso, eu já consigo olhar para essa análise com foco na decisão de compra, para Sim. essa embalagem com foco na decisão de compra. Concorda? Eu não sei qual foi as leituras que tu fez, tá? Mas está de Eu acordo? concordo. Isso. Tá. Só que dentro dessa lógica o que você está questionando vai depender muito do teu objeto. Ou Ah, tá. seja, vamos imaginar que eu consuma água com gás, né? Então, Sim. análise das embalagens de água com gás e sua influência na decisão de compra com base na coloração do rótulo Sim. ou com base na coloração da tampinha. Ó, essa Uhum. tampinha é verde, esse rótulo é verde e branco. Isso influencia na minha decisão de compra, e aí eu Uhum. consigo olhar 3, 4, 5 garrafas de água com gás, que Sim. praticamente tem a mesma lógica, né? E realmente, ó, todas elas utilizam a mesma narrativa visual, todas elas utilizam a mesma coloração, com algumas diferenças. E aí tu consegues fazer essa análise pensando num único objeto. Claro, eu trouxe uma água com gás aqui que não tem nada a ver com o que eu imagino que tu esteja pensando, mas só para ilustrar como que tu pode, no decorrer do processo, Sim. organizar esse teu raciocínio, tá? Ok. Beleza? En- Eu vou puxar aqui um, um trabalho aqui para te hum, mostrar, mais para a gente ter uma lógica de como que a gente vai organizar as tuas ideias para ok. depois, tá? Então, eu vou puxar aqui para o lado. Vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu não sei se eu tenho aqui o meio do meu imaginário. Vou puxar um dos artigos que eu fiz junto com a professora Heloísa, porque daí eu consigo te mostrar mais ou Uhum. menos como que se dá a construção, tá? Primeiro, eu vou precisar do material que a professora Heloísa passou para ti. Ela deve ter te dado os fundamentos de como eles querem o artigo. Então, eu não tenho isso Ah, ainda em mãos. Então, a minha eu conversa não agora... recebi nada da Heloísa ainda. Tá, vou questionar, tá? Tá. Mas ela vai te encaminhar, então, com base nisso é que a gente vai construir essa tua Ok. monografia e tudo mais. Uhum. Só que, a princípio, o que que tu precisa pensar? Não te preocupa com o título agora, tá? Tá. Então, o título do artigo, tu podes pensar depois, tá? Então, já estou te falando isso para tu não se preocupar É, ai, porque como é que vai ser o eu fiz título? ali só para conseguir mandar Sim, o trabalho, sabe? não te preocupa, tá? Não te preocupa. Uhum. Tu vai ter que pensar uma introdução. Essa introdução, ela vai ter que ter algumas situações constantes. Por exemplo, assim,
Vamos supor que tu já sabes qual é o teu objeto. Então, nessa introdução, tu vais precisar falar do objeto. Por exemplo, vai ser uma embalagem de leite. Não sei se vai ser, mas vamos supor que seja uma embalagem de leite. É interessante tu pesquisar sobre o consumo do leite no Brasil, é interessante tu pesquisar sobre a empresa, sei lá, vamos chutar uma aqui que é conhecida pelas publicidades, a Parmalat. Ah, Então, sim. então vai ter que pesquisar sobre todos os produtos que tu vais comparar. Se tu vais comparar várias empresas, elas vão ser empresas locais, né? São laticínios aqui de Santa Catarina, são laticínios que vendem para o Brasil todo e tudo mais. E aí tu vais ter que falar desse objeto como um todo. Se tu vais analisar as embalagens, tu vais ter que pontuar dentro dessa introdução, né? O caminho da teoria. Então, por exemplo, eu vou, através da análise das cores, analisar não só as cores, mas também a tipografia, não a percepção, mas como que essa narrativa é construída para influenciar na decisão de compra do consumidor. Sim. Opa, então eu vou fazer o caminho da teoria. E também vai precisar ter, de alguma forma, né? Antes aqui eu pulei um pedaço, contextualização. Então, Ah, precisa ter uma contextualização. Vamos imaginar aqui uma contextualização nesse sentido. O consumo de produtos alimentícios está passando por uma revisão do próprio consumidor, que olha para as embalagens antes de efetuar sua compra, não sai comprando qualquer coisa. Com isso, a indústria alimentícia está se atentando muito para esse consumidor que é mais consciente e acaba tendo que investir muito mais em narrativas da embalagem para poder fazer com que essa decisão aconteça. Olha como eu contextualizei sim. antes de falar do objeto. Tá? O caminho da teoria, e aqui é uma coisa que eu gosto sempre de colocar, que eu acho que ajuda bastante, é o caminho do próprio pesquisador durante o artigo. Então, vai ser mais ou menos assim. Contextualizou, falou da análise das Sim. embalagens, falamos do objeto, expliquei as teorias que eu vou usar em relação a esse objeto, explico aqui o método, né? Dentro desse caminho do próprio pesquisador, eu vou ter aqui o método da pesquisa. Então, nós vamos ter, eu vou te indicar alguns livros ali depois. Nós vamos olhar, vai ser uma análise de conteúdo, vai ser uma análise comparativa, vai ser uma análise bibliográfica, o método da pesquisa. E esse processo é interessante que tu conduza a leitura. Então, por exemplo, quando eu estiver falando aqui sobre o caminho do pesquisador, eu vou colocar assim: estamos na introdução, então eu estou dizendo que eu vou trazer no restante do trabalho. Então, no capítulo seguinte, eu vou fazer uma leitura mais aprofundada. Eu não, né? A gente não usa eu Ah, no. sim. Faremos uma leitura mais aprofundada sobre o objeto e como que ele pode impactar e tal, 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 e tal, tal, tal. No terceiro capítulo, no capítulo 3, a nossa ideia é tratar do problema em si. Por fim, nós vamos fazer uma análise num outro momento e vem na sequência e a gente termina aí com as nossas conclusões e a bibliografia. Então, essa condução, quando tu já faz ela na introdução, tu já prepara o leitor para o que vem pela frente, tá? Sim. Então, conduza a leitura e prepare o leitor, tá? Isso é bem do básico aqui, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar a introdução desse artigo que a gente preparou, tá? Então, Tá. introdução. Partimos da premissa desse cara aqui. Então, eu tenho aqui a contextualização e o caminho da teoria, ó, de que todo pensamento humano é mobilizado a partir de articulações simbólicas. Teoria. Nossos modos de ser e tal, tal, tal. Aí eu pego as palavras dele, venho aqui falando e tudo mais, pego para entender o imaginário e a presença do medo, então já apresento o que é o meu objeto é o medo, Sim. né? E aí venho falando, venho trazendo teoria e tudo mais, beleza. Diante dessa necessidade do homem representar o medo e tudo mais, o medo do imaginário, tudo, né, é atualizado por novas representações, amplifica o sentimento, o medo, né. Esse aqui, como era um artigo que a gente fez para a revista, a gente não falou o que vinha nos demais, mas Ah, sim. hipoteticamente eu falaria o caminho aqui, ó. Uhum. Então, no próximo capítulo nós vamos falar sobre a presença do medo no imaginário, tal, 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 tal. E aí eu construo aqui
a presença do medo no imaginário é o objeto. Ó, contextualizei, falei do objeto. A presença do medo no imaginário. E aí depois eu venho para a teoria, que é sobre a existência do imaginário de um medo, né? Que daí já é a teoria propriamente dita. Ó. E aí depois eu venho para as considerações finais. Então, depois que eu preparo o caminho do leitor nessa introdução, eu já posso ter aqui separado, né, um capítulo para o objeto, não só o objeto em si, mas para falar do objeto e todas as suas nuances. Sim. Um capítulo para fundamentação teórica. Aqui, considerações. E aqui, bibliografia. Opa. Beleza? Parece muita coisa, mas não é, tá? Agora eu vou te dar alguns macetes para facilitar a tua vida, tá? Te dar alguns macetes já com base nos artigos que a gente, nos materiais que eu vou te encaminhar. Ó, primeiro, tarefinha para a próxima aula. Pensa na introdução. Pensa na introdução. Okay. Traz a introdução no nosso próximo encontro, tá? Por favor. Mas, mesmo pensando na introdução, a gente vai ter uma outra leitura agora, que eu vou te mostrar aqui como que a gente faz. Deixa eu pegar aqui. Sintaxe. Deixa eu pegar aqui. Dons. Sintaxe da linguagem visual. Tá. Então, essa obra aqui, a Sintaxe da linguagem visual, ela vai te dar uma luz sobre... Vou botar aqui em bibliografia. Ela vai te dar uma luz sobre essa tua percepção em relação aos objetos, tá? Sempre faz o seguinte, tu pegou um livro, tu deu uma folhada no livro, esse livro eu vou utilizar, tá? Tá. Primeira coisa que tu faz, referências. Ah, professor, mas eu não sei quais são as referências. Como é que faz? Anota todas as informações, tá? Então, síntese da linguagem visual. Eu vou te ensinar... Opa, vai encaixar. Ó, então, sintaxe da linguagem visual é o nome do livro, tá? O nome do autor ou da autora é Donis A. Dondes. É o nome da autora. O nome do tradutor é Tradução de Jefferson Luiz Camargo, por exemplo, né? Aqui. O ano é 2003, então 2003, ó, eu vou botar separado e vou te mostrar como é que tu faz para... Ó, Martins Fontes é a editora e a cidade é São Paulo. Beleza. Aí tu vais olhar, ver se essa é a primeira, se é a segunda, se é a terceira edição. Essa é a segunda edição. Por que que é a segunda edição? Ó, até estava aqui facinho, mas tu bota aqui segunda edição. Segunda edição. Beleza. Essas são as informações que tu precisa. Então, o que que tu vais fazer? Tem um site que ele é público e que ele é feito propriamente para isso e chama more.ufsc.br. Eu vou te mandar esse link aqui também para te já ir pensando as referências, tá? Então, o que que tu vais fazer com qualquer leitura que tu fizer, tá? Que tu separar alguma coisa dessa leitura. Eu vou mostrar como que a gente faz essa separação. Qualquer leitura que tu fizer, tu já vai primeiro, no primeiro artigo, nesse fichamento, né? É uma espécie de fichamento mais simples aqui que eu estou te ensinando, tá? No primeiro fichamento, o que que tu vais colocar? Tu vais colocar em cima desse fichamento a referência, a referência do livro, artigo ou revista. Vais colocar aqui em cima. E à medida que tu for encontrando conteúdos que sejam relevantes, tu vais colocando esses conteúdos aqui, tá? Vamos voltar aqui para a nossa leitura aqui. Então, tá, peguei essas informações, vem aqui no MOR,
É um livro, então vem em monografia todos e clico em livro. Cliquei em livro. E ele tem as caixinhas que eu vou preencher. Então, o título é Sintaxe da linguagem visual. Ó, sintaxe da linguagem visual. O local é São Paulo. Então, vou botar aqui. São Paulo. Opa, caixa alta não. São Paulo. Número de páginas eu não preciso aqui. Subtítulo não tem. Editora Martins Fontes. Eu esqueci um S aqui. O que mais que nós temos aqui? Autor da obra. Eu venho aqui e pego Donis Adonis. Edição, segunda edição. O ano, 2003. Eu vejo se não tem nada. Eu tenho notas aqui. As notas eu coloco tradução, porque não é um livro brasileiro, ele foi traduzido. Eu vejo se está tudo ok. Beleza, gero a referência. Gerei a referência, o que ele vai me dar? Ele vai me dar a referência que eu vou usar para colocar aqui em cima, para registrar a minha leitura. Ó, e é a mesma referência que eu vou colocar aqui no final da bibliografia. Tá vendo como é que veio certinho? Sim. Veio a referência. E ele vai me dizer como é que eu faço a citação. Então, se é uma citação com o autor inserido no texto, tá? Vou botar aqui nesse documento aqui. Se é com um autor incluído no texto, é Dondes em caixa baixa e entre parênteses ali o ano. Se é sem o autor inserido no texto, é como está ali, Dondes 2003, caixa alta. Vamos fazer um exemplo aqui. E perceba o seguinte, ó, isso aqui eu já posso apagar. Eu já tenho a informação da primeira obra da minha bibliografia. Beleza? Sim, beleza. Vamos para essa leitura aqui. Sumário. Tá, eu vou precisar de todo esse material que está nesse livro, talvez esse não. Então, esse eu consigo olhar para alguns capítulos específicos. Se fosse no meu caso, que eu estudei Jornada do Herói, eu não posso falar de Jornada do Herói sem ler o livro inteiro. Entendeu? Eu preciso entender a teoria inteira. Mas aqui, como a nossa lógica é pensar, por exemplo, elementos básicos da comunicação visual, opa, isso me interessa, vou dar uma olhada nisso aqui, página 51, e a síntese, vou até copiar aqui, ó, elementos básicos da linguagem visual, ver se vai isso aí. Ó. E também vou olhar aqui técnicas visuais estratégicas de comunicação. Vou primeiro olhar esses dois aqui e ver se eles falam sozinhos ou se eu vou precisar ler o livro inteiro, tá? Porque às vezes você lê o terceiro capítulo e ele diz, ó, lá no primeiro capítulo, quando eu apontei tal coisa, aí você vai precisar voltar para poder entender o contexto, tá? Nunca leia nada só parcial se o contexto não for completo. Se a obra ela for feita para ser entendida em partes, ótimo. Se você está lendo um capítulo e ele começa a citar coisas que ele falou anteriormente, você vai ter que ler o livro todo, tá? Ok. Mas aqui, o que a gente consegue? Vamos lá para a página 51. Né? Vamos ver o que ele tem aqui na página 51 que a gente conseguiria... Aqui, ó. Vamos botar aqui. Ah, não vai. Vamos para a página 51 e vamos ver se faz sentido o que ele está trazendo aqui. 27 ainda. Opa, peraí. Ali é a alfabetização visual, são detalhezinhos de como aqui. Aqui, 51. Elementos básicos da comunicação visual, né? Então, a gente vai começar a fazer a leitura, vai olhar aqui a estrutura da obra visual é a força que determina quais elementos visuais estão presentes e com qual ênfase essa presença ocorre. Opa, isso aqui me interessa. Na página 51, quando o Dondes fala isso, né, a estrutura da obra visual é a força que determina quais elementos visuais estão presentes e com qual ênfase essa presença ocorre, isso me chama atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá naquele meu material, lá no meu artigo, no
Word, ou enfim, no Docs que eu separei, e vou fazer o seguinte, olha só, vou jogar aqui a citação. Essa citação não é minha, tá? Essa citação é de Dondes, então está na página 51. Se essa citação é de Dondes e eu estou inserindo no texto, eu tenho que colocar entre aspas. E se eu vou falar que o Dondes está falando isso, eu vou dizer o seguinte, né? Eu vou ler primeiro o que ele falou no começo para não ser... Ó. Sempre que alguma coisa é projetada e feita, esboçada e pintada, desenhada, rabiscada, construída, esculpida ou gesticulada, a substância visual da obra é composta a partir de uma lista básica de elementos. Não se devem confundir os elementos visuais com os materiais ou o meio de expressão, a madeira ou a argila, a tinta ou o filme. Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos, e seu número é reduzido. O ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Por poucos que sejam, são a matéria-prima de toda informação visual em termos de opções e combinações seletivas. Então, o que ele está dizendo aqui? Vou até colocar do lado aqui, ó. Qualquer que seja o produto visual, qualquer que seja o produto, qualquer que seja o produto, qualquer que seja o produto, tá? Ele terá uma composição visual e para Dondes, ó, Dondes, 2003, página 51. Ó, qualquer que seja o produto, ele terá uma composição visual que, para Dondes, vírgula, faz uso de ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, já botei dimensão, não, dimensão, escala e movimento. Sendo assim, olha só o que a gente faz agora. Copio isso aqui. Sendo assim, não sei se sendo assim é legal. Vou botar aqui, ó. De modo que a estrutura, ó, da obra visual é a força que determina quais elementos visuais estão presentes e com qual ênfase essa presença ocorre. Consegui ler um trecho e já construir o raciocínio. Faz sentido para ti? Faz. Perfeito. Agora vamos lá. O X da questão. Se ele falou... Eu estou muito empolgado, não. Me segura aí, tá? Pode estar tranquilo. Tá. Então, aqui, ó. Se ele falou de ponto, tu vai ter que explicar o que é ponto. Se ele falou de linha, olha como numa pequena leitura eu já consegui identificar o que eu tenho que ter no TCC, ó. Linha, forma, tá? Deixa eu ver o que mais. Direção. Até copiar aqui, ó. Ó. Direção. Aqui, ó. Tom. Cor. Textura. Dimensão. Escala. E movimento. E aí, como que eu continuaria o raciocínio, tá? Claro que aí tu pode fazer depois na medida que tu... Como que tu continuaria o raciocínio? Os elementos básicos para qualquer... Eu falo compreensão ou falo influência? Influência. Para qualquer
influência, por que eu falo influência? Porque é o que tu estás falando no teu texto, Sim. tá? Os elementos básicos para qualquer influência por parte da linguagem visual para dondes, olha só, e aí ele não está mais no texto. Ah, Então, ele não está mais no texto para dondes. Não, na real está errado isso aqui. Não, está certo. Ele não está no texto, não. É o outro formato, tá? É aqui, ó. mas tá. Tá? Porque eu só colocaria, tipo, essa parte aqui, se o texto, se eu não tivesse incluído ele no texto, se eu pegasse ele e Ah, sim. deixasse ele separadinho ali, tá? Tá. Então, paradondes, ó, os elementos básicos para qualquer influência por parte da linguagem visual, paradondes, são ponto, linha, são, aí tu explica o que é ponto, explica o que é linha, e aí tu explica todos, tá? Tá. Beleza. Aqui, numa página, a gente já tem, eu vou te passar esse livro aqui, tá? A gente já Ok. tem aqui um material. Agora, vamos supor que, com menos de 3 linhas, então aqui, ó, deixa eu botar aqui do lado. Citação. Tá? 3 linhas ou menos, 3 linhas ou menos, eu preciso citar dessa forma. Ah, sim. Tá? Tá. 3 linhas ou menos, eu preciso citar dessa forma. Mais do que 3 linhas, tem um recuo. Eu não lembro de cabeça como é que é o recuo, mas aí a citação é dessa forma aqui. Tá? Eu vou pegar o material e depois vou te passar para a gente olhar como é que vai ser esse recuo. Aliás, eu acho que eles vão entregar um material para ti, tá? Eu acho que o que vem com a Ah, Heloísa, ele explica. Então, mais do que 3 linhas, recua o texto. Tá? Como é que nós vamos recuar o texto? Vou te mostrar aqui mais ou menos como é que é o recuo do texto. Eu acho que eu tenho até naquele... Não sei se aqui tem algum exemplo. Não, não tem. Tá, mas vamos lá, beleza. Vamos imaginar aqui. Já falo do recuo aqui. Vamos imaginar o seguinte: estrutura da obra visual, aí tu leu, fez várias observações, tal, vem aqui e mostrou que é ponto. Beleza. Tu podes usar o texto dele na íntegra, o ponto é a unidade, tal, 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 quando fazemos uma marca, seja com espaço, não sei o que, ponto. E tu pode usar a figura, inclusive, mas vamos levar só até aqui. Ó, tem mais que 3 linhas. Então, o que eu faço? Eu copio, trago para o texto. Vamos imaginar aqui que tu está... Trago para o texto aqui. Deixa eu pegar aqui. Nem todos os livros vão dar para copiar e colar assim para poder, tá? Às vezes tu vai tá. ter que digitar eles, ou Uhum. livros impressos principalmente, né? Deixa eu pegar aqui. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa, tá? Não, tá bem tranquilo de acompanhar. Tá. Eu gosto quando vai mais rápido, assim. É mais fácil de pegar o raciocínio. Então tá, vamos lá. Aqui seja com... Tá, tá ali. Como tá, não... Ah, não, acho que aqui é um erro da... Beleza, aqui. Então, onde é que eu coloco aqui? Eu pego isso aqui, coloco no final da citação. Dondes, e Uhum. coloco a página, né? A página que está. Essa página aqui é a 53. Tá. Então, venho aqui e coloco a página 2003, página, tudo minúscula, página 53. Por que eu faço isso aqui, ó? Que eu estou te mostrando. Porque se eu ler o teu material e eu não tinha olhado... Opa! Eu não tinha olhado por essa perspectiva, então vou ler essa obra, vou lá nessa página para ver se é esse mesmo raciocínio que ele Ah, está sim. tendo. Tá? E aí, Tá. nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter um recuo, que aí a formatação eles vão passar e depois a gente olha isso com Ah, mais sim. atenção, tá? Uhum. Todos os textos, eles precisam ser, nem todos, né? Por exemplo, mas o texto que é escrito aqui, ele tem que ser justificado. Esse texto aqui é justificado. Então, eu venho aqui e justifico o texto, ó. Como é que fica o padrãozinho, tá? Sim. Então, é basicamente esse o raciocínio, tá? E aí, as leituras que eu vou te passar,
né? Eu vou compilar aqui, quero ver se eu te mando ainda hoje, as leituras que eu vou te passar, vou jogar numa pastinha ali do Google Drive e vou te encaminhar um link. Tá. É interessante que eu vou tentar pontuar no nome no começo, tipo aqui, ó, por exemplo, essa página, elementos básicos da comunicação aqui, página 51 e página 131, né? Eu já vou te pontuar aqui, ó, dondes, páginas que eu acredito que precise ler, tá? Uhum. Pode ser que tu vai olhar, não, não é isso que eu tô falando, e aí tu pode, Sim, tá? Mas leia durante a semana e me traga uma introdução na próxima semana, por favor, tá. tá? O que mais para agilizar o teu processo? Eu sugiro que tu use algum tipo de software. Quer ver? Deixa eu ver se aqui eu tenho. Aqui eu não tenho ditado. Mas no Word há ditado, no celular há ditado. Uhum. Quer ver, ó? Vamos abrir esse documento aqui. Deixa eu botar só um nome para esse documento aqui. No meu Drive, eu vou colocar aqui TCC, cores, publicidade. Tá. Vou abrir aqui no meu Drive. E aí eu já consigo te mostrar como que facilita, tá? Tá. Que eu faço isso, eu fiz praticamente o doutorado dessa forma. Deixa eu abrir aqui, TCC Cores Publicidade. Então, já estou aqui no TCC Cores Publicidade. Vou botar para editar, peraí. Aqui, beleza. Vou botar para editar. Mas antes eu vou fazer uma pequena leitura. Deixa eu pegar aqui, vamos voltar aqui no Dondes aqui. É... Tá, vamos ver aqui. Tá, vamos lá. Eu venho aqui no celular e tenho o modo ditado. Então, eu vou falar, ó, só deixa eu mostrar aqui. Parei ali, né, no movimento. Sim. Então, eu vou falar aqui com base no que eu estou lendo. Pode ser que saia alguma palavra errada, mas aí a gente corrige, tá? Dondes fala que a utilização dos componentes visuais básicos como meio de conhecimento e compreensão, tanto de categorias completas dos meios visuais, quanto de obras individuais, eu acho que ele botou lá no meio do texto. Peraí. Ele botou lá no meio do texto. Eu estava com uma setinha no outro lugar. Peraí. Onde é que eu estava aqui? Tá. Isso aqui depois tem que rever, porque eu acho que eu escrevi no meio, tá? Tá. Se tu for usar aquela... Agora vai. Agora vai. Então, vamos imaginar aqui que eu estou lendo. Dondes fala que a utilização dos componentes visuais básicos como meio de conhecimento e compreensão tanto de categorias completas dos meios visuais quanto de obras individuais é um método excelente para explorar o sucesso potencial e consumado de sua expressão. Fecha aspas. Ponto. E aí eu tenho, só vou corrigir aqui o Dondes, né? Vou colocar aqui que é, opa, parou. Vou pegar o Dondes, que é 2003, o ano. Vou pegar aqui, qual é a página? A página é 52.
Eu estou fazendo isso como exemplo, tu não precisa usar esse Sim, meu sim. texto aqui, tá? Tá. Ó, fala que, o que que ele fala? A utilização. Então, fala que a utilização, ó. Aí, claro, eu vou ver se eu não deixei passar nada de erro, tal, e corrijo aqui, vejo se está de acordo, fechou. Tenho o meu raciocínio completo ali, tá? Por isso que Tá. eu uso o Doc para organizar as ideias, porque tu podes pegar uma Sim. leitura e numa manhã tu consegue destrinchar uma obra inteira, né? Sim. E organizar essas ideias só lendo e rascunhando em áudio, né? Então, são dois macetezinhos que vão te ajudar bastante, tá? Tá. Be- Beleza? Beleza. Então tá, eu vou te encaminhar aqui, ó. Eu já vou colocar aqui isso aqui tudo abaixo. Depois eu vou te encaminhar ó, o link tá ali, tá? A Tá. bibliografia, tá? Espero ter ajudado. Ajudou? Introdução, vou te encaminhar as obras hoje ainda, tá? Vou Tá. te encaminhar esse material aqui junto no link do Drive. Hum. Eu preciso do teu Gmail. Tem Gmail? Tenho. Eu posso passar no WhatsApp, que eu não lembro certinho de Tá, cabeça. Eu uso mais o perfeito, Hotmail, mas eu tenho. É, perfeito. e outra. Não, só para te falar do meu objeto, Tá, que eu vamos já lá, que eu escolhi. vamos lá. Eu queria ir para a área parte de sucos, mas especialmente o Del Valle Fresh, porque ele tem agora no Distrito Federal, em maio, é uma instituição do direito do consumidor, colocou esse suco como propaganda enganosa, porque ele tem menos de 1%, ele tem, acho, um pouco mais de 1% só de suco, então ele não se enquadra nem como refresco, nem como suco, nem como néctar. Daí ele foi lá e pediu que ele fosse tirado do ar até que fosse refeita a embalagem. Só que depois um juiz foi lá e tirou, em julho, mais ou menos, ele foi lá e tirou. Só que ele meio que fez errado, porque realmente a embalagem parece que é um suco. E ele fica junto com os sucos. Então, muita gente. Eu já vi esse suco, pessoas já levaram para lugares acreditando ser um suco, né? Então, foi que eu achei bem interessante pegar esse objeto, porque é uma coisa que estava se falando bastante, principalmente que depois também teve a questão do McDonald's com hambúrguer de picanha, que não tinha nem picanha dentro, então, e a mesma coisa com o Upper de costela, que também não tinha costela. Então, eu achei legal pegar essa parte da propaganda enganosa, como tu olha para essa embalagem, tu acha que é um suco, né? Daí, eu vi eles falando, porque é uma coisa que chama muita atenção, que a pessoa acha que tem bastante suco na produção daquilo ali, porque a imagem é gigante da fruta, né? Sabor limão, sem açúcar, então tu olha aquilo ali, tu acha que é uma coisa saudável, né? Quem não conhece. Sim, perfeito. Detalhe, tá? Tu mencionou Hum, aí, eu já vou até te colocar aqui para que tu possa fazer essa leitura, tá? tá. Tu vais ter que referenciar Hum. essa, já printa, pega esse site, Ah, já tá. printa todas as páginas, porque, por exemplo, se é uma decisão judicial, ele pode sair do ar a qualquer momento. Sim. Então, printa esse site, tá? Tu vais precisar procurar essa decisão judicial, tu vais ter que referenciar essa decisão judicial também. Outra coisa que tu vais fazer, isso de hambúrguer de picanha que tu falou ali, e o que que é o da costela? É do Upper, do BK, O que que do seria Burger isso? King. É um hambúrguer de costela do Burger King. Tem o Tá, hambúrguer de picanha do McDonald's e tá. O hambúrguer de costela, tu não precisa se adentrar isso, mas tu podes usar eles como exemplo. Não é só no suco, mas também aos hambúrgueres. Porém, nós vamos nos atentar a esse suco em específico, como uma análise e tal. Tu vais ter que pegar a decisão judicial, tu vais ter que explicar o que que é refresco, o que que é suco, o que que é néctar, tá. tá? Eles também falaram sobre a questão do refrigerante, então acho que também tem que botar ali, porque ele também não se enquadra como refrigerante. Isso estava na decisão judicial, pelo que eu vi. Boa. E vou te falar mais, tá?
tem uma propaganda, eu não sei de qual que é, refrigerante, mas que tu falando agora me chamou a atenção, que é o seguinte, tem uma propaganda que fala que tem muito mais suco do que muito suco por aí. E É, era um refrigerante, sim. né? Eu Então, acho que é da Laranjinha Água da Serra, ah, tá. tá? Então tenta encontrar essa laranjinha da Água da Serra, ou laranjinha, eu acho que é Água da Serra, tá? Porque daí, mas não faz parte do trabalho, não é o que eu vou analisar, professor, mas tu podes trazer como complemento para a tua contextualização. Então, aqui Aham, na introdução, quando tu for contextualizar, tu pode explicar. Olha, várias decisões foram tomadas em relação ao hambúrguer de picanha, que não tem picanha, ao hambúrguer de costela, que não tem costela, e tudo mais. Inclusive, a briga de publicidade, onde a Laranjinha, a Água da Serra, diz que é um refrigerante, mas que tem mais suco do que muito suco por aí. Com isso, a gente decidiu olhar para os sucos, em especial a um suco que está sendo judicializado. O processo de judicialização começou tal dia, já teve essa e essa decisão, né? Olha como tu contextualiza o negócio. aham. Tem até na parte do judicial, né? Porque que o juiz ele cortou esse barato do consumidor ali, porque ele falou que tem muito suco por aí que tem a mesma porcentagem e eles não estão falando nada. Então, eles estão dizendo, não, é um problema com o Del Valle, não é problema com os sucos em geral. Entendi, entendi. Então, Muito legal o teu objeto, hein? Parabéns, parabéns. Vai ser bem legal eu esse fui, trabalho. eu achei esse Instagram, eu achei muito legal o trabalho que eles fazem. Então, eu já fui Qual é o atrás. Instagram? Deixa eu pegar aqui que eu tenho salvo. É IDECBR. IDECBR, assim? BR, isso. IDECBR. Isso. Deixa eu ver o que é IDEC. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É, Ah, legal, ó. Aqui já vai ter algum tipo de referência também, ó. Então sim. tu vais ver qual é o conteúdo que eles têm ali e já joga nas referências também para a gente ter. Vou puxar aqui, ó. Decisão judicial, tu vai ter que referenciar Uhum. e aqui também esse site tu vai ter que referenciar. Lembrando que o MOR também referencia site, tá? Então, tu Tá. vens aqui e coloca documento exclusivo e-mail eletrônico, homepage. Quando tu clicar aqui, ele vai pedir algumas informações. O título do conteúdo, vamos imaginar que seja o IDEC aqui. Uhum. Vamos imaginar que, ó, rótulos vão alertar sobre a quantidade de açúcar. Vamos Sim. imaginar que seja isso aqui, tá? Então, tu vais pegar aqui, qual é o título? Opa. E se o rótulo alertasse você sobre a quantidade de açúcar, gordura sólida de produtos? Será que é esse o título? Tem várias matérias inclusas aqui. Aí teria que ver melhor, Uhum. mas vamos supor que seja esse. Eu vou copiar isso aqui, venho aqui no MO, coloco o título aqui. Beleza. Vejo quem é, se tem algum tipo de subtítulo. Vejo o endereço. O endereço, eu venho aqui e copio o endereço. Jogo aqui o endereço. O dia de acesso, então, foi hoje, 27 de agosto de 2022. Foi o ano que eu acessei. Vejo quando que essa matéria foi publicada, se ela tiver data, né? Então, Sim. se ela não tem data, deixa eu ver aqui, se ela tem data de publicação, era para ter, não tem, eu coloco o ano que eu estou acessando. Então, eu venho aqui e coloco 2022. Se não tem autor, deixa eu ver aqui, não tem autor na matéria, não tem, eu coloco o site. idec.org.br. Então, vem aqui e coloco o site como autor, não tem subtítulo, gera referência. Ele vai me dar a mesma coisa aqui, ó Uhum. idec.org.br, copio e já tem uma referência aqui. Beleza? Beleza. Obrigado pela paciência,
tá? Não, foi bom, esclareceu bastante, porque eu estava bastante em dúvida como é que fazia esse começo, sabe? Por onde que eu começo a pesquisar, achar coisa Né, para escrever a introdução. tu vai ver que é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo, o pessoal se apavora antes. Só que assim, qual é a lógica? Constância. Então, se eu te disse Sim. que no próximo sábado tu tens que ter já um rascunho, não precisa estar o texto completo, mas tens que Sim. me trazer um norte para a gente pensar junto como é que tu vai Uhum. continuar, tá? Sim. Então, me traz esse norte. Tu conseguiu fazer uma contextualização, já vai fazendo as leituras. Não, mas espera aí, essa teoria não encaixa na contextualização. Lê igual, faz o fichamento igual, porque daí depois a gente junta as ideias tudo num balaio de gato e começa a construção, tá? Tá, Beleza? beleza. Tá mais Obrigada. tranquila? Tá mais tranquila? Tô mais tranquila. Tava meio nervosa antes, que eu achei que ia ser mais difícil. Mas pelo que eu vi, Show. você é bem tranquilo. Eu gosto de ler também, então não vai ser muito trabalhoso. Eu leio rápido, então eu E vou gostar parabéns, de. parabéns pelo tema, tá? Eu acho que vai ser legal. É que, na verdade, começou a ideia do tema, surgiu porque eu comecei a ter estilo de vida um pouco mais saudável, eu comecei a perceber que eu ia pela minha linguagem visual. E muitas vezes eu ia olhar atrás, quando meu namorado que fez a nutrição, ele ia olhar isso aqui não é saudável, porque ele tá comendo achando que é saudável e não é. E daí eu fui notando que foi por conta da embalagem que era bonitinha. Porque Sim, publicitário tem disso, né? Gostar de pela embalagem. sim. Então, tu tens que colocar isso também no texto, tá? Por exemplo, Uhum, dentre tantos consumidores que vão pela embalagem, essa pesquisadora fazia o mesmo, e isso sim. nos trouxe a indagação, né, de analisar, perdão, nos trouxe a necessidade de analisar e compreender melhor esse comportamento. Caixão, Uhum, sim. certo? Certo. Então tá, bom Obrigada. final de semana, tá? Até o final Você do dia eu tô te também. encaminhando os links.